E continua a batalha do Estado para ter direito ao dinheiro oriundo da repatriação. O Supremo Tribunal Federal deferiu uma liminar que garante a vinda de recursos para os cofres públicos estaduais. E para saber como e onde esses recursos podem ser investidos, a gente chama novamente o repórter Marcos Teixeira, que tem essas informações para a gente. Marcos, é com você. Marcela, o valor da multa com a repatriação desses recursos já está definido, vai ser mesmo dividido entre estados e municípios. O que os estados buscam agora também é a divisão envolvendo a multa com essa repatriação, e aí tem essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que em caráter liminar já determinou o bloqueio dos recursos. Os estados aguardam agora, e de forma ansiosa, o julgamento do mérito dessa questão. Sobre o assunto, eu converso a partir de agora com o secretário de Governo, Merlong Solano. Secretário, em tempos de crise, esses recursos chegam numa boa hora. Bom dia. Muito boa hora, são muito bem-vindos, não? São cerca de 170 milhões que já foram garantidos através do imposto pago de 15% por aquelas pessoas que mandaram recursos ilegalmente para o exterior e que, aproveitando uma oportunidade legal de trazê-lo de volta, mediante uma declaração à Receita Federal, paga 15%, esse já foi distribuído para estados e municípios. E a multa de mais 15%. Essa é, digamos assim, o conflito. O governo federal não quer partilhar com os estados e municípios a multa. E o governador Wellington Dias, junto com a sua procuradoria, entendeu que a lei é clara. Tanto que no caso do Fundo de Participação dos estados e municípios, a cesta básica é composta tanto pelos impostos quanto pelas multas que sobre eles incidem. Então é essa discussão que estamos fazendo. E tivemos a felicidade de ver a nossa tese aceita pelo Supremo Tribunal Federal já em parte, porque mandou bloquear os recursos referentes também às multas. Dobraria esse valor de 170 milhões? Exatamente, dobraria o valor tanto para os estados quanto para os municípios. Eu insisto porque sei que os municípios também enfrentam a mesma dificuldade que o estado está enfrentando. Então, é um recurso muito bem-vindo para nos ajudar a enfrentar esse final de ano de dificuldades. E aí a prioridade aqui, secretário, é pagar o servidor público, é manter a folha em dia como está sendo paga e já o 13º salário agora em dezembro? Pois é, esse recurso ele chega e se incorpora à receita própria do Estado, não é? E assim vai fazer frente às prioridades definidas pelo governador Wellington Dias. E como a receita própria vem bancando, por exemplo, a manutenção da nossa folha em dia, vem bancando as transferências para o IAPEP, por exemplo, que é deficitário, ele, digamos assim, ele sofre um alívio. E com isso nos permite garantir o pagamento atualizado do 13º e da folha. Secretário, perspectivas para o ano que vem. Tem esse gargalo da Previdência aí de quase R$1 bilhão por ano aqui no estado, repasses constitucionais que vêm caindo mês a mês, quando você compara com o mesmo período de anos anteriores. Qual a projeção que o governo faz? Um orçamento bem menor do que anos anteriores. Quais as projeções para 2017? Pois é, ainda será um ano difícil. O ano de 2016 terminará com uma recessão superior a 3% do produto interno bruto. E as estimativas que vinham sendo feitas de uma recuperação de cerca de 1,5% para o ano que vem, ou seja, um crescimento, já estão sendo reduzidas para apenas 1% de crescimento no ano que vem do produto interno bruto do país. Portanto, ainda será um ano de dificuldades, mas com a esperança de que já seja o começo da recuperação, que só deverá se concretizar com mais força mesmo em 2018. Essa situação que atinge outros estados, Rio de Janeiro, Minas, que hoje enfrentam enorme dificuldade para pagar inclusive servidor, assusta o Piauí? Assusta sim, e revela a necessidade de um controle mais rigoroso do gasto do Estado, em todos os poderes e em todos os níveis. Alguns estados facilitaram, criaram benesses demais para o servidor público, mas sobretudo para aquelas categorias que estão no topo do serviço público, que ganham salários acima da realidade financeira dos estados, e isso, no momento de dificuldade,
revela-se inviável a sustentação. Mesmo no momento de facilidade, ou seja, no momento em que a economia está crescendo, se transfere uma parcela excessiva para o custeio da máquina pública que poderia estar indo para o investimento. Então é uma discussão muito importante o controle do gasto público e a melhoria da aplicação dos recursos públicos. Secretário, só para a gente concluir, o senhor tem um cargo mais que político, né, nessa conversa com partidos, com eleitos, com quem exerce cargo eletivo. As conversas do governo com o PMDB pararam ou só deram uma pausa? O governador continua dialogando com todas as forças políticas com as quais vinha conversando nas últimas semanas. Caminhando para seguir ainda para este ano ou só para o próximo? Caminhando para esse ano ainda ter algumas definições acerca da composição do governo. Muito obrigado então, senhor, pelas informações. João Neto, Marcela. Muito obrigada, Marco Teixeira, por essas informações. Você é nosso comentarista político. Bom dia, bom trabalho para você.